4 primeiros versículos da Haftará Jeremias, Irmiarro 16, a partir do versículo 19. Tu, ó Eterno, és minha força, minha fortaleza e meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Porventura fará o homem para si deuses, sendo que ele mesmo, o homem, não é Deus? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é eterno. Amém. Antes de dar a bênção posterior, o comentário que eu vou fazer agora é sobre este texto, essa Haftará, baseado num estudo do Rabino Shulam, sobre essa Haftará específica. É muito claro para nós que lemos esse trecho de Jeremias, Irmiarro, especialmente esse começo e a continuidade dele, claro também, que isso aqui começou a se cumprir lá em Atos, né, em Atos 10, com Cornélio, com o centurião romano Cornélio. Quando o Eterno deixou claro para aqueles que criam em Yeshua, no caso Pedro, né, nosso irmão Pedro, que as portas haviam sido abertas para os não-judeus, para que os não-judeus, para aqueles que estavam afastados, fossem aproximados do Deus de Israel. Então isso começou a se cumprir lá em Atos. Esse texto aqui de Jeremias, quando ele profetizou isso centenas de anos antes, né, e lá em Atos isso começou a se cumprir. Porém, ao longo do tempo, essas pessoas, esses irmãos que começaram a abrir os seus olhos, como diz aqui no texto de Jeremias, e perceber que eles estavam em idolatria, que aqueles deuses falsos não serviam para absolutamente nada, com o passar do tempo, as pessoas começaram, como qualquer ser humano, a endurecer novamente seu coração e a querer retornar às suas práticas antigas. E com isso começou a surgir a mistura, né, que nós sabemos muito bem pela história que aconteceu com Roma, quando Roma assumiu, entre aspas, a igreja, a congregação de Yeshua, tudo o que aconteceu. E a mistura aconteceu trazendo elementos pagãos, elementos antigos, ruminâncias, né, dos seus passados, de volta agora para dentro de um contexto que teoricamente deveria ser o contexto do eterno e não foi mais. Houve então esse desvio, houve esse desvirtuar nesse contexto. E hoje é necessário que os nossos irmãos não-judeus abram os seus olhos, comecem a pensar por si próprios, comecem a estudar mais profundamente as Escrituras e ver que certas coisas não devem ser realizadas, que certas coisas devem ser abandonadas. Celebrações que não estão na palavra, que vieram de contextos pagãos e foram transformadas para deixá-las mais bonitinhas em coisas cristãs, entre muitas aspas. Costumes, tradições de homens que criaram das suas mentes, das suas cabeças. Essas coisas precisam ser abandonadas. É tempo desse texto aqui voltar a se cumprir. Para que aquilo que vem depois aqui aconteça. Aí você pensa, então você gosta, né, você está batendo só na igreja cristã, né, você está falando dos cristãos, e aqui o texto, então Israel está tudo certo. Claro que não está tudo certo. Continue lendo Jeremias capítulo 17 e você vai ver que Israel também é chamado a atenção aqui. Inclusive o Eterno diz que o pecado de Judá chegou a ser escrito no seu coração, tamanho foi o pecado de Israel. Imagina, o pecado se inscreveu no seu coração, cauterizou o seu coração. Então Israel também é chamado a atenção aqui. E o que o Eterno diz adiante, no versículo 5 do capítulo 17 é: maldito é o homem que confia no homem, e que deposita seu apoio, e que vê na carne, no ser humano, um apoio. Pare de olhar para homens. Pare de ouvir o que homens estão dizendo. Ouça o que o Eterno está dizendo. Leia as Escrituras, pesquise, estude por si próprio. Questione, sim, nós devemos questionar as coisas de acordo com o padrão da palavra. Você deve fazer isso. Maldito é o homem que confia no homem. O Eterno disse isso. E bendito é o homem que põe a sua confiança no Eterno. Versículo 7 de Jeremias 17. O homem que confia no Eterno e de quem o Eterno é o apoio. É claro que eu devo respeitar o meu líder, é claro que eu devo respeitar as pessoas que estão em liderança. O Eterno os colocou lá como autoridades. Mas isso não me impede de poder questionar, no amor, o que está sendo ensinado. De acordo com a palavra, não de acordo com o que eu quero.
Não de acordo com o que eu penso, de acordo com a palavra. Eu posso sim questionar. Amém? É tempo dessa palavra voltar a se cumprir. Para que Israel, como diz aqui no final desse texto dessa Haftará, Israel volte também. Para isso, meu irmão, você não judeu, você precisa causar ciúmes. E na forma como nós estamos hoje, nós não estamos causando ciúme nenhum. É preciso abandonar o que foi enxertado, o que veio de tradição pagã no nosso meio. É preciso deixar essas coisas de lado já. Amém?